A história já começa mostrando o nosso prota, um personagem que tem deficiência nas pernas, porém é muito inteligente e ele ainda tem um sistema de trapaça e dissuasão. Aparentemente, ele é chefe de uma gangue e todas as pessoas que ele derrotou se tornaram subordinados dele. E aí já corta para uma cena onde tem uma garotinha de cabelo rosa xingando os caras que estão ali sentados, dizendo que a fruta que eles venderam deixou o prota com deficiência nas pernas. Essa garota de cabelo rosa é amiga de infância do nosso protagonista, e ele ainda disse que ela é muito boa em luta, porém não é tão inteligente. Ele funciona como cérebro e ela executa todas as ordens dele, e assim ele consegue ainda mais subordinados. Nos mostra que o plano dele é dominar todo o distrito, e aquela barraca de frutas está no caminho. O carinha já foi lá e fala pro nosso prota: ué, por que vocês não foram embora ainda? Tá esperando que eu vá e quebre vocês? E o prota responde: você acha que a gente tem medo de você? Na cena seguinte, o prota já pede pra todo mundo atacar e o carinha faz a mesma coisa, já pede pra todo mundo atacar também. Mas quando ele olha pra trás, percebe que já tem várias pessoas roubando as suas frutas ali e metendo o pé. Ele olha pro seu estoque e já não tem mais nada, os caras levou tudo. O carinha já até fala que é a primeira vez dele vendo as pessoas roubando barraquinha de fruta. E já pede pros seus subordinados ir lá e recuperar. O carinha então olha pra trás novamente e já vê o nosso prota ali junto com a garotinha de cabelo rosa. E na verdade o que ele queria mesmo era a licença comercial do vendedor. O carinha nem entende, ele... ué, minha licença? Como assim? E aí na cena seguinte o nosso prota já tá ligando pra secretaria de gestão e denunciando a loja do cara. O prota já fica como? Todo feliz, comemorando que ele ganhou e tudo estava indo de acordo com os planos dele. Enquanto isso, em outro lugar, vemos um caminhão de entregas. Lá dentro, a garotinha já pergunta se não tem nenhum problema, o caminhão tá muito pesado. O cara diz pra ela ficar de boa, contanto que não tem a polícia ali, tá suave. Mas aí já percebe um carro de polícia logo à frente. Então ele tem uma ideia que é virar no beco ali do lado para que ninguém consiga checar o que ele tá levando. Já mexe pra ela assim, já ouviu falar de drift? Agora você vai saber o que é. E aí já vai derrapando o caminhão assim de lado. E quem tá ali? Sim, o nosso prota tá ali bem na rua que eles viraram com o caminhão. O pessoal lá no caminhão percebe então que o prota tá na rua. O prota fica assustado porque um caminhão estaria vindo assim tão rápido. Ele se nega a morrer e faz de tudo pra sair dali com sua cadeira de rodas. Mas pra sua tristeza, tem uma maçã ali no chão, que acaba travando a roda da cadeira. Já sem o que fazer, pá! Nosso prota foi de base. Sua voz aparece, droga. Se eu não fosse deficiente, eu teria escapado. Os dados estão sendo recolhidos e enviados ao metaverso. Sucesso. O prota acorda assustado e já tem uma garota loira na frente dele, dizendo: oh, você acordou? Você acabou falecendo rapidinho. O prota não entende nada, mas percebe que consegue movimentar as pernas normalmente. E ela informa que por ele estar em um estado espiritual, o corpo físico dele que tinha deficiência não o afeta mais. Ele, sem acreditar, pergunta quem é ela. Ela diz pra ele não ficar apontando na cara dos outros porque isso é feio, e já faz a mão dele sumir. Ele fica em choque. Então ela se apresenta: você pode me chamar de editora-chefe. Eu sou a deusa da criadora e posso facilmente matar você. Ela informa ele de que ele é um personagem cômico, mas como ele morreu, o mundo anterior dele também foi destruído. Parece que ela sabe que a gente tá vendo uma obra, né? Ele já... o quê? Como assim? Personagem cômico? Ela responde: ué, você acha que uma vida real você poderia ter trapaças? Ele já tá putaço, dizendo que só pode estar brincando, porque ele ia morrer daquela forma nada a ver. Ela diz pra ele ficar de boa porque essa hora chega pra todos, até mesmo para os fortes. Então ela oferece a ele uma chance de reencarnar, já que ele almeja chegar ao topo. Sem entender, ele fica lá duvidando. E ela: eu sou uma deusa, pô, você acha que eu não consigo? Ele, todo feliz, já dá muitos detalhes do que deseja. Pede pra ter membros saudáveis, flexíveis, regeneração de membros e que não quer ser deficiente nunca mais. Ela pensa um pouco sobre, regenerar membros, ok, e aceita. Porque já pensando em ele bombado, todo forte, com regeneração, e já diz que dessa vez vai conseguir dominar o mundo. Ela estende sua mão e diz que irá enviá-lo para o novo mundo. Então ela diz que se ele sobreviver e alcançar o topo, o espírito dele poderá sobreviver para sempre. E aí ele já começa a ser teleportado, mas antes que ele possa pedir mais alguma coisa, não deu nem tempo. Tchau, já foi teleportado. Então ele abre os olhos e já consegue perceber: ué, isso é o fundo do mar? Eu estou prestes a morrer afogado depois de reencarnar? Ele até consegue respirar, mas algo está estranho. O que são esses cristais? Eu posso usar isso como espelho? Quando ele olha, já fica putaço. Por que eu virei uma lula? O prota fica muito irritado com a deusa, porque ela que reencarnou ele como uma lula. Mas parando pra pensar, as informações que ele deu também batiam bem de acordo com uma lula, né? Regenerar os membros, ele nem disse sobre ser humano nem nada, mas tudo bem. Ele se acalma e tenta se adaptar com um novo corpo. Deixa eu ver, como uma lula se move no aquário? Vou tentar usar a expansão e contração do corpo. E funciona perfeitamente. Ele já fica até girando ali. Ele percebe que os peixes estão nadando em uma velocidade bem alta, mas quando olha pra trás, uma cachalote gigante sugando a água e o prota junto. A cachalote resmunga alguma coisa, mas não é possível ouvir. O prota cria esperança de que é possível conversar e negociar. Mas em seguida, a cachalote já abre a bocona dela e diz que vai devorar o prota.
E ele já, por que, seu merda? E logo já se perguntam por que não tem uma habilidade especial, já que foi reencarnado. Mas aí aparece a telinha do sistema, dizendo que o sistema não foi ativado completamente, então ele só pode usar habilidades normais de Lula, como seus braços e pernas flexíveis e o borrifo de tinta. Ele já fica todo animado. Beleza, bora atacar a tinta e meter o pé. Aí ele solta um monte de tinta na cachalote, porém o sistema informa que a diferença de tamanho é muito grande, então a tinta é inútil. Com isso a cachalote já vem, já abre a bocona e engole o prota e mete o pé dali. 10 minutos se passam e lá está o prota preso com seus tentáculos com ventosas dentro da boca da cachalote. Porém ele percebe que tá ficando sem energia e também que aquela força que tá puxando ele são as narinas da baleia. Ao notar isso, ele já percebe que a baleia precisa pular fora da água para respirar. Mas se acha que o nosso prota vai deixar isso acontecer? Ele já fica tampando a entrada ali todo raivoso enquanto a baleia tá com os olhos esbugalhados. Ela tenta e o prota lá perdendo toda a sua energia. E aí finalmente a cachalote foi de base e o prota até comemora. Ele diz que não importa o quanto poderoso a pessoa for, ele morrerá com o menor dos erros. Ele nota que a baleia está se transformando em partículas e sendo absorvidas pelo seu corpo. O sistema aparece, parabenizando ele por ter matado uma baleia cachalote mais forte que ele, e explica que o oponente derrotado virou XP que adentrou o seu corpo vitorioso. O prota animadaço querendo saber a recompensa, e o sistema informa que por ele não ter ativado o sistema, a recompensa será selada temporariamente. Ele pergunta sobre como ativar o sistema, e a tela do sistema responde dizendo que ele precisa fazer um contrato da alma com Atlantis para poder ativar o sistema de emaranhamento duplo. Ele não entende o que significa e fica confuso. Na cena seguinte, o prota está reclamando com o sistema do porquê ele atrasou a recompensa. Mas aí o sistema entrega a recompensa básica e já mostra informações do nosso prota. A raça dele, Rei Lula. Status, jovem. E nível foi de 1 para 3. A habilidade fortalecida foi o borrifo de tinta, reduzindo o tempo de recarga de 1 minuto para 5 minutos. O prota fica curioso sobre a habilidade e já vai testar, mas ao soltar a tinta, ele já fica puto novamente por ser fraca demais e não ter aumentado quase nada. Ele ouve um barulho e fica se perguntando quem é. Achando que é um inimigo, se aproxima de um buraco e pede para saírem. Quando ele repara, são pequenas lulinhas que estavam admiradas com o quão corajoso ele foi contra a cachalote. Ele interage com as lulinhas, se sentindo admirado por frutos do mar e fica com vergonha. Ele pensa sobre a habilidade do sistema ser ativada somente quando fazer um contrato com o Atlantis. Então ele pergunta para as lulinhas se elas conheciam e sabiam onde fica, mas elas parecem não saber de nada. Então ele pensa no quão idiotas elas são por não saberem de nada. E aí ele pergunta que lugar é esse e o que elas costumam fazer. Elas informam que costumam coletar conchas para entregar. Prota fica confuso e ainda menciona sobre ter reencarnado em um simulador de capture o mar. E em seguida já consegue ouvir uma voz alta perguntando se é possível ir para a cidade dos corais. As lulinhas ficam assustadas e puxam o prota para dentro do buraco. Ele pergunta o que é de errado e elas explicam que aqueles são o peixe podre e o camarão podre. São eles que obrigam as lulinhas a entregarem as conchas, caso contrário elas apanham. Eles aparecem, o prota consegue notar que é um bagre do mar e uma lagosta. Enquanto o bagre se acha dizendo que tem conexões com o líder da cidade, a lagosta fica pagando pau pra ele. O bagre diz que para a lagosta conseguir ver o chefe, ele precisa presentear alguma coisa, e a lagosta diz que vai recolher as taxas de proteção daquele lugar, e já grita para as lulinhas aparecerem e entregarem a taxa de proteção do mês. Elas dão a cara, mas ficam com muito medo. A lagosta pede novamente para passar em tudo, com um jeito meio de gangster. Prota acha o quão horrível é frutos do mar chantagear outros frutos do mar. Ele lembra da conversa que ouviu do peixe podre e da lagosta sobre a cidade dos corais e chega na conclusão que a chave para eles ficar mais forte é naquela cidade. A lagosta puxa uma lulinha para entregar as taxas, informa que esse mês são 300 conchas, pergunta onde estaria o resto. A lulinha triste responde que só conseguiu achar uma concha. O prota então percebe que as conchas são como moedas nesse mundo e que na vida passada ele via muitas situações assim, onde gangues iriam recolher a taxa de proteção das pessoas. Quando ele pensa em meter o pé dali, os caras já dizem que nunca viram uma lulinha daquela cor e que deve ser o novo membro. O Peixão já pergunta se ele não sabe que ao ver ele precisa dar os cumprimentos e já toma um tapão na cara. A lagosta já se anima e diz que vai quebrar a mão do prota para ele aprender, mas o prota já desvia e pensa na grande diferença de tamanho, então ele tenta recuar. A lagosta, percebendo a intenção do prota, já manda outro ataque e consegue capturar ele, dizendo que por querer escapar, a taxa de proteção do prota irá ser cobrada por 3 vezes o valor normal. O prota, pensando no quanto azar ele tem, já começa com uma cachalote e agora esses inimigos em cima dele. A lagosta e o bagre ficam sem entender nada do que o prota tá falando, então ele já se prepara e solta sua habilidade de borrifar tinta na cara deles. Consegue escapar da garra da lagosta, mas fica perdido na sua própria tinta. Uma das lulinhas se aproxima e puxa o prota para o buraco que elas estavam escondidas. Elas novamente, pagando pau para ele, dizem que ele é muito bom em soltar tinta. Elas falam para eles fugir, mas o prota diz que não, que tem que resolver isso ali e agora. Enquanto os caras estão no meio da tinta dele, ele tem uma ideia após olhar para as algas que estão ali do lado. A lagosta está brava e percebe a pontinha rosa de lula
atrás de uma pedra e já vai correndo dizendo que vai transformar o Prota em sashimi. Quando ele percebe que era apenas uma alga, o Prota já tá atrás dele, que já o prende nas algas enquanto as lulinhas puxam. Ele diz pra lagosta que para vencer ele precisará treinar por mais de 100 anos, mas a alga acaba pegando ele também, que fica cara a cara com a lagosta. Ele já diz para as lulinhas pararem de puxar porque também pegaram ele, mas ao soltarem, eles caem no chão, um de cara para o outro, e a lagostinha fica toda corada ainda olhando para ele. O Prota chama as lulinhas de burras e lembra que ele é um molusco, então ele consegue sair dali das algas facilmente. Já dá uns tapas na cara da lagosta que está presa, e geral comemora dizendo que um já foi. O Prota ainda diz que é isso que acontece quando mexem com ele, mas as lulinhas já estão com medo ali atrás. O Prota amarra elas também com as algas porque decide que elas são inúteis e burras. A mensagem do sistema aparece dizendo que por ter capturado a lagosta de nível 3 e 3 lulinhas de nível 1, ele recebeu uma habilidade de fortalecimento de braços e pernas, e que agora ele consegue grudar em coisas 20 vezes maiores que seu próprio peso. Enquanto ele está relaxando, dizendo que a vitória foi fácil, o Bagre está ali atrás dele com os braços cruzados. Ele solta uma habilidade Bagre Devorador, engole a presa silenciosamente filtrando o fluxo de água. O Prota mesmo de costas percebe algo diferente, e o Bagre já vai de cara no chão enquanto o Prota desvia. O sistema ainda informa que ele conseguiu desviar devido ao seu corpo altamente desenvolvido e sua habilidade apurada de capturar mudanças no fluxo de água. O Bagre diz que ele não parece ser uma lula comum e já prepara outra habilidade nível 4, a investida explosiva. O Prota pensa que ele é mais inteligente do que forte, então ele sempre fica por trás dos planos de sua amiga que derrotava os oponentes. Então ele tem uma ideia e vai indo em direção à lagosta, prepara sua nova habilidade, o fortalecimento que ele acabou de ganhar, segura a lagosta e dá só uma na cara do Bagre. Acaba até soltando as garras da lagosta. O Bagre vai de cara no buraco e fica preso. A lagosta toda dolorida, as lulinhas elogiando o Prota como sempre, e o Prota pedindo pra lagosta acordar. O Prota já diz, ué, parou de agir como bam bam bam, agora não era você o fodão? A lagosta já tá em choque. O Prota então pega as garras da lagosta que tinham se soltado no impacto e diz que é hora de retribuir. Ele vai se aproximando do Bagre lentamente, até que ele pega a garra da lagosta e vai cutucar o precioso do Bagre. A lagosta lá atrás pedindo pra ele não usar a garra dele nesse lugar. Enquanto isso, o Bagre que está preso ali já pensando porque tudo ficou tão silencioso. E em seguida, o Prota já solta vários ataques com a garra no precioso do Bagre. E ele até grita de dor. Isso faz com que as lulinhas que estavam elogiando o Prota fiquem assustadas com ele. E o Bagre ficou até corado, eu não sei dizer se ele gostou ou se ele sentiu dor. Mas em seguida usa outra habilidade, a Gosma Secreta, fazendo com que o ambiente fique muito fedido e dê brecha para ele escapar. Então o Bagre já mete o pé dali e vaza. Enquanto o Prota queria bater ainda mais nele, o sistema parece informando que por ter derrotado o Peixe Bagre, ele ganhou uma recompensa básica, a camuflagem cromática. O Prota volta para perto da lagosta com uma cara maligna dizendo que mesmo ao ganhar a recompensa está chateado, e já ameaça a lagosta dizendo que ela é a próxima. A lagosta se arrepende e diz que vagou metade da vida dele e seguiu o líder errado, e pede pro Prota dar uma chance pra ele, pois agora ele vai obedecer o Prota. O Prota se assusta com a cabeçada da lagosta que ela dá, se agachando no chão, mas diz que irá poupar a lagosta, caso ela contar tudo que sabe pra ele. A lagosta ainda responde, farei meu melhor, companheiro Lula. A cena corta para a cidade dos corais e aparece um bichão enorme que parece com uma cuca do mar, e o Peixe Bagre pedindo para seu mestre o vingar. Ele diz que o Prota não ligou pra quem era o mestre dele e mesmo assim quebrou ele na porrada. O bichão já manda o Bagre calar a boca e diz que pediu pra ele procurar por tesouros, mas ele voltou sem nada e derrotado por um lixo que ainda é de fora da cidade. O Bagre responde que é fraco e que precisará de um contratante. O bichão pergunta se ele quer o emaranhamento duplo e aceita. Ele diz que irá obter um contratante para o Bagre e que depois ele poderá se vingar ele mesmo. Então o bichão pede pra ele matar todo o lixo de fora da cidade e não expor a identidade dele. E já deixa o like no vídeo, não esquece de seguir e até a próxima.